Minha mãe tinha uma grande experiência e quando ela nasceu uma criança na família, ela primeiro olhava para a vista, os olhos e também para as pernas. Então ela já tem experiência, ela chegava e dizia, aquela criança vai ter um problema, provavelmente deficiente físico. Uma cidade pequena, né? Pouca gente, a família muito grande. Quase todo mundo casava com primo. Essa casa aqui é de uma cunhada minha que mora. Aí tem essa casa aqui também, ó, da minha cunhada, outra da minha cunhada, outra de um cunhado meu. Há alguns anos, os habitantes de uma cidadezinha remota de apenas 4.500 habitantes no sertão do Rio Grande do Norte conviviam com uma doença desconhecida. Seus sintomas eram muito evidentes desde a infância, mas sua causa era um mistério. Meu nome é Rejane. Eu não tenho equilíbrio só da cintura para cima. Até que a chegada de uma pesquisadora trouxe respostas. Eu fui conversar com o neurologista, né? Eu olhei para ele e falei, e aí, né? O que é? Aí ele me respondeu, não sei, é algo novo. Hoje, em Serrinha dos Pintos, quase todo mundo já ouviu falar de uma doença rara chamada Síndrome SPOA. Mas há cerca de 20 anos, a história era muito diferente. Ninguém sabia qual era a causa dos casos de deficiência que surgiam geração após geração. Então, há mais ou menos 25 anos, eu mudei para uma região de São Paulo. Eu comecei a conhecer meus vizinhos e descobri que todo mundo era casado primo com primo na rua. Do lado da minha casa morava uma pessoa que tinha uma deficiência, que era dessa família, filha de primos com primos. E eles diziam para mim que lá na região de Serrinha dos Pintos, de onde a família vinha, haviam muitas pessoas com deficiência. No começo dos anos 2000, Silvana Santos viajou mais de 2.500 quilômetros desde a sua casa no sudeste do Brasil a Serrinha. Ao seu lado estavam suas duas filhas pequenas. Ela voltou dessa viagem convencida de que dedicaria sua vida a entender por que havia tantos casos de deficiência na região. Acabou descobrindo e batizando a Síndrome SPOA, uma rara doença neurodegenerativa de origem genética que produz uma paralisia progressiva. Meu nome é Rejane. Eu gosto de ficar em casa, mas eu gosto de sair também. Mais para a direita. Eu não tenho equilíbrio da coluna para me sentar solta. Eu tenho tanto desgosto. Aí para comer, você não está conseguindo mais comer com sua mão? Não. Nem para segurar o copo? Não, muitas vezes. Precisa de ajuda. Então, os olhos, eles não param. Eles ficam fazendo como se fosse assim, para lá e para cá, para lá e para cá. Tem um balancinho. Esse balancinho do olhar, provavelmente é um dos primeiros sintomas que aparece nas pessoas com a síndrome SPOA. Quando chega aos 15 anos, a maioria dos pacientes com SPOA precisam de uma cadeira de rodas para se locomover. Com o tempo, começam a perder a visão e a sofrer danos no sistema nervoso, o que dificulta o controle dos músculos. Quando chegam aos 40, muitos passam a depender de outras pessoas para funções tão básicas como comer. Na verdade, é muito difícil ter filho com problema. Não é que eles sejam diferentes, é filho, amado, de todo jeito, mas é porque a vida deles é uma vida que a gente sofre, sabe? Assim, com a vida deles, a vida que eles têm. Basta dos anos, aí vai ficando mais difícil, mais lento. Minha atividade é ver o computador mesmo. Ter valores, fazer o bem às pessoas, não ter preconceito. Isso é importante para mim na vida. Cláudia é fisioterapeuta e, como Silvana, trabalha com pacientes com SPOA em Serrinha. Ela pesquisa como a síndrome afeta os movimentos. É uma cadeira importada. Eu acho que a síndrome SPOA é uma das doenças mais incapacitantes que tem. E é muito triste você ver numa casa 3, 4, às vezes 5 pessoas com o mesmo quadro. Tinha muitos aqui que não tinha nem uma cadeira de roda. E via no chão, sentado no chão, sabe? Não era o caso dos meus, graças a Deus. Os meus nunca viveram no chão, assim. Mas a maioria não tinha cadeira de roda. Nossa, o senhor está diferente, hein? Quando Silvana chegou à Serrinha, havia várias teorias sobre a causa da doença.
No passado a gente acreditava que era uma sífilis hereditária, viu? Que vinha do Maximiano, viu? Que era da família da gente, um velho. Ele era muito raparigueiro, viu? Depois, a doutora Silvana descobriram, né, que não era, né? Era esse pulmão, viu? Eu comecei as entrevistas e eles tinham sempre uma compreensão de que a doença vinha do velho Maximiano, né? Que era um homem, assim, que poderia ter tido uma sífilis. Antigamente, a sífilis não tinha tratamento, não tinha antibiótico. Então, a sífilis, ela afetava uma pessoa e ia para um estado bem grave. Então, essa ideia de que a sífilis poderia estar causando, digamos assim, essa doença, ela tem uma origem na história da ciência também. Para descobrir a verdadeira causa, Silvana passou mais de 3 anos analisando mostras de DNA dos habitantes de Serrinha. Assim, encontrou o gene que sofria a mutação. Para que a síndrome SPOA se manifeste, é necessário herdar a mutação genética tanto do pai quanto da mãe. E quando os dois compartilham de uma mesma herança genética, com ancestrais em comum, as possibilidades aumentam. Aqui a gente é uma família só. Essa é a vida de Serrinha. É uma coincidência ter pegado eu e meu esposo com o mesmo genes, porque eu nem sabia que tinha esses avós, primos. Quando eu namorei com ele, eu nem via ele como parente. O Nordeste do Brasil é a região do país com a maior incidência de doenças genéticas raras. Também tem a maior porcentagem de casamentos entre pessoas que possuem algum grau de parentesco. O casamento entre pessoas de uma mesma família é até bastante comum no mundo. E na grande maioria dos casos, os filhos não terão deficiência. Mas quando há alguma mutação em alguma comunidade, esses riscos aumentam. É o que acontece aqui em Serrinha dos Pintos. Respira, prende um pouco para o ar ficar aqui dentro e depois que você solta, você fica mais erguida. Porque senão você vai ficando aqui e o pulmão vai ficar diminuindo. Aqui para você. Respira, prende, depois que você... Isso, ó. É isso, cresce. Em termos de números de pessoas com a síndrome SPOA, a gente vê 82 casos registrados no mundo, 70 na região do Alto Oeste, em torno de 18 na Serrinha dos Pintos. Então, como a gente pode ver nessa paisagem, nós estamos no topo de uma serra, a 500 quilômetros da capital do litoral. Essas populações que estão aqui, elas estão relativamente isoladas. Então, os primeiros colonizadores chegaram em 1700, 1750. Então, eram poucas famílias dentro de uma região muito difícil sair para casar. E você tem esse padrão do casamento entre si, né? O casamento dentro da família, que se mantém até hoje como um valor cultural. Existe uma técnica que a gente pode calcular o tempo que surgiu uma determinada mutação. Então, a gente acredita que a mutação surgiu há uns 500 anos em Portugal e veio junto com os primeiros colonizadores aqui dessa região. Desde que a pesquisa de Silvana foi publicada em revistas científicas internacionais, outros 2 casos foram descobertos no Egito. Mas o que Serrinha dos Pintos e o Egito têm em comum? A explicação pode estar na chegada de imigrantes judeus que vieram da Europa há cerca de 500 anos. Quando os judeus saem de Portugal perseguidos pela Inquisição, provavelmente eles foram para o Egito e para o Brasil. E aí a gente tem uma origem comum em Portugal. Essa idade também nos indica que muito provavelmente, quase certeza, existem mais SPOANs espalhados no mundo. As pesquisas possibilitaram que os pacientes conseguissem, através do Sistema Público de Saúde, cadeiras de roda, como é o caso de Paula, a quem Silvana viu crescer. Se você é de 94, eu vim aqui em 99, 2000, então é isso mesmo, né? Nossa, você era bem pequenininha, olha que fofa. Né? E aí, Paulinha, de lá pra cá, como é que você tá, no geral? Como é que você acha que você tá? Depois desse Covid, eu peguei um trauma grande. Entendi. Não tinha com quem bater papo e fazer fofoca? Eu não tinha, não. De casa. E agora com essa cadeira? Quando que essa cadeira chegou? Chegou em janeiro. Muito boa, viu? Muito boa? Antes de a doutora Silvana chegar aqui, nós não tínhamos conhecimento. A luz chegou quando foi descoberto a causa. Porque quando você lida com a causa, você já está sabendo como é que você vai trabalhar. Ah, minha Serrinha. A descoberta também mudou a vida dos mais jovens,
que agora sabem mais sobre seus antepassados e podem se preparar melhor para o futuro. Eu sou sobrinha de Marquinhos, né? Marquinhos e Chiquinho. E no ano de 2021 eu me casei com o Saulo e a gente possui um parentesco. Quando eu comecei a namorar com ele, eu não sabia que a gente éramos primos, né? Eu sei que é um risco. Creio que gravidez tem que ser algo que tem que ser planejado, né? A gente já conversou e já decidiu que quando chegar o momento que a gente for em busca disso, vai ser o primeiro passo, vai ser procurar. É um aconselhamento genético para a gente. Mapear as doenças genéticas é uma questão assim, de saúde pública, é uma questão de baratear os custos que a gente tem hoje com exames desnecessários e a gente poderia investir naquilo que é possível fazer pelas pessoas. A investigação de Silvana permitiu encontrar outras 4 doenças genéticas raras no sertão nordestino. Hoje, ela continua defendendo o direito dos pacientes da região a ter um melhor acesso aos serviços de saúde. O pesquisador no Brasil faz um esforço muito grande para a gente conseguir ter o conhecimento e auxiliar as famílias. Então, nós investimos, às vezes, dinheiro do nosso próprio salário. A gente passa dias na estrada, a gente ouve as histórias mais tristes do mundo. E a gente vê um sistema de saúde grande, mas que podia ser muito melhor. E a gente precisa pensar esse sistema de saúde, precisamos pensar a estratégia para utilizar o dinheiro melhor. Serrinha dos Pintos é uma casa. Eu não me sinto assim, trabalhando. Eu me sinto visitando as pessoas que são meus amigos antes de tudo, mas que eu gostaria de fazer mais por eles se eu pudesse.